Bem, meus irmãos, graça e paz, mais uma vez, bom estar com todos os irmãos. A gente tem aprendido muito, temos sido muito abençoados, né, com essas lições, né, da nossa escola dominical. A gente tem falado do RS Scrum, mas é que ele realmente deixou um legado de estudo muito, muito legal, muito maravilhoso. Ontem a Ju, depois até a Ju se prepara para aquela sessão de dicas e recomendações. Eu gostei muito que ela mandou uns vídeos. Eu não tive como ver tudo, mas eu fiquei pensando, que legal, né? A pessoa gravou aquilo, né? E continua a palavra reverberando aí com a ajuda da tecnologia para sempre, né? Para sempre. Eu achei muito legal aquela aula dele e está servindo até hoje para a gente. A gente tem aprendido. O Denilson, Oi? Pois não? desculpa te interromper nessa questão, mas Uhum. o aplicativo da Ligonier Ministries tem Aham. praticamente tem uma porção de material dele. Assim, o problema é que está tudo em inglês. Está tudo em Aham. inglês. Quem tiver um domínio tá usufruindo do melhor da Entendi. teologia que a gente tem disponível. Olha, é É, sensacional. Tem muita coisa. Mensagem gravada, áudios de pregação. É muito legal. muito bom, muito É bom. o Não, aplicativo. Só procurar. Ligonier Ministries. vamos falar no finalzinho, se possível escrever, para a gente ver. Vai ser Beleza, legal, vai ser beleza. legal. E eu estou vendo que a nossa classe está ficando num nível bacana. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Bem, gente, então vamos lá, vamos seguir. A gente tá falando da salvação, né, nesse módulo, nessa parte 3. E hoje a gente vai falar de predestinação e reprovação, né? E como a gente viu lá no início da lição, né, ele mesmo fala que é como se fosse o outro lado da moeda, né? Então a predestinação, como ela tem essa ramificação do assunto, então a gente iniciou no domingo passado, né? Falando da predestinação propriamente dito, né? Falando da doutrina da eleição, né? Como um todo, falamos da predestinação e hoje vamos falar da reprovação, né? E antes da gente continuar, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, vamos orar a Deus para que o Senhor nos abençoe nesse dia de hoje e venha nos dirigir, venha ser Ele mesmo a ministrar em nossos corações, né, a porção da sua palavra, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus na hora desse dia. Vou pedir ao Carlinhos que faça a oração para a gente iniciar a nossa lição de hoje. Pai de amor, Pai de infinita bondade, primeiro, Senhor Deus, queremos reconhecer a sua majestade sobre as nossas vidas. Reconhecer, Senhor Deus, que Tu é o Criador, Tu é aquele, Senhor Deus, que nos mantém de pé, Senhor. E te agradecer, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tens separado pessoas, Senhor Deus, que têm aprendido, têm nos ensinado a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, aquilo que vamos aprender hoje, Senhor. Que Tu possa estar com o Denilson, com a sua família, Senhor Deus, com os professores desta classe. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu nos separaste para Te servir, nos predestinou, Senhor. Que Tu possa aprovar, Senhor Deus, o trabalho e o culto que nós entregamos a Ti, nesta hora de aprendizado. Assim eu te peço, assim eu te clamo, com perdão do meu pecado, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, queremos também te colocar a vida do Guilherme nas tuas mãos, ó Pai. Cuida dele, ó Pai, que essa suspeita, Pai, de algo mais assim, importante em relação ao Covid, Pai, não possa se dar, Pai. Pedimos a tua proteção, o teu cuidado para ele, Pai. E Amém, acompanha ele Senhor. até a igreja em nome de Jesus. Amém. 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 Ô, Carlinhos, desculpa, eu esqueci de te pedir para orar pelo Guilherme, que ele vai sair no meio, vai lá na igreja fazer um exame. Pedir a Deus realmente para que não seja mais nada mais grave.
É só poeira, Guilherme. Então, meus irmãos, a gente vai ver a predestinação nesses dois aspectos que a gente está vendo desde o início da semana passada, né? A gente teve bastante participação e hoje a gente vai avançar, né, nesse assunto. E agora eu quero fazer uma pergunta. Ó, a sala não vai poder funcionar com todo mundo, então quem vai participar da aula hoje? A gente vai ter que tirar algumas pessoas da aula. Então, como é que é? Qual o critério que a gente pode adotar aqui? Vamos tirar, derruba aqui, como é que eu faço? Eu posso sair é do vídeo, né? Não, eu faço o seguinte. Faz um sorteio aí. Vou fazer Não sai não, não sai não. Ô, Ju. Deixa minha irmã. Ô, Ju, pega aí, gente. Pega aí. Deixa ele predeterminar quem é que vai ficar ou não. Ele tem os dois lados da eu moeda. queria. Mas se me tirar a injustiça, hein? Aí, viu? Se me tirar a injustiça. Volta, Ju. Voltei. Tem que ser forte para fazer isso. Faça a sua escolha. Mas essa pergunta foi só para ver como ser reprovado incomoda a gente. Ó, eu passei então, hein? Eu passei. Eu fui a primeira a falar, não, eu saio. Deixa que eu saia. Mas não quero que você seja reprovada, não. Mas é uma coisa assim, a gente vê muita resistência com relação a essa doutrina, porque é uma coisa realmente. Eu me lembro que na aula passada, né, acho que foi até a Juliana que falou, né, não, a gente vive num mundo antropocêntrico. E realmente, mais do que nunca, né, hoje, como nós, né, os senhores de toda a Terra e todo o planeta, né, do universo, nós, os homens que mandamos e tudo, a gente não admite isso, né? A gente não... Ó, o irmão Silvio deixou uma mensagem no chat, pode me tirar sem problema. Não sei se ele está sabendo que é brincadeira. Rapaz, o que eu arrumei? O que eu arrumei? Pois gente? Dá uma... Ai. Ele tá Chega, aqui. que isso faz parte da lição. Silvio, faz parte da lição, volta. Então, realmente a reprovação causa um reboliço mesmo. Poxa, eu achei que não fosse tanto. E hoje, com essa visão de que nós somos mandantes do nosso destino, né? Nós fazemos acontecendo, a gente tem realmente a dificuldade, né, da resistência, né, externa, né? Eu quero caminhar para a direita e pronto, eu vou independente de tudo, eu quero ir para frente. Então, assim, há uma ideia quase que eu sou autônomo e posso fazer o que eu bem entendo. Então, por isso que até esse aspecto, nesse outro lado da moeda, igual a nossa lição fala, né, que nós vamos falar, que é sobre a reprovação, ela causa esse tipo de situação, e também não só nos dias de hoje, né? Mas a gente vê que desde quando esses estudos se iniciaram, tiveram visões diferentes, tanto é que nós temos assim duas grandes linhas em relação à doutrina da salvação, a eleição, tanto é que Armínio seguiu um caminho bem diferente, né, de outros que seguem a predestinação, e dentro da própria predestinação a gente vai ver que tem desdobramentos, né, de visões em relação a isso. Então, é isso que a gente pretende ver, né, como continuação do assunto de semana passada. Então, vamos à palavra de Deus. A gente vai ler dois textos, né? Um a gente já leu semana passada, outro ele não faz parte da coletânea de texto básico, mas assim é bastante interessante. Então, nós temos Provérbios, capítulo 16, versículo 4, e temos Mateus, capítulo 20, né, versículos 13 a 16. Eu vou ler Provérbios e vou pedir que, Guilherme,
leia para a gente a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Só um trecho dela, como está aqui no nosso vídeo, que a gente leu o versículo 13, 14, 15 e 16. Tá? Então vamos lá. Provérbios 16, 4. E diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Vamos lá, parábola dos trabalhadores da vinha. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Obrigado, Guilherme. Esse primeiro texto que a gente leu, né, é um livro de sabedoria, né, que é lá em Provérbios, ele fala muito claramente, né, até no estilo literário que os livros de sabedoria têm, e Provérbios em particular, né, que usa muita máxima, né, nos seus versículos. Cada versículo é uma máxima, é um ditado, e é muito interessante esse, né, que fala de maneira bem contundente, né, sobre a escolha de Deus em relação, né, àqueles que são réprobos e àqueles que são salvos. Certa feita eu estava conversando, todo mundo tem essa experiência, né? A gente já contou várias vezes, conversando com um amigo, né? E ele era de linha armeniana. Às vezes alguém que tem essa linha, e por uma época se falava muito assim, eles saem cantando pneu, né? Você acredita nesse troço aí de predestinação? Que bobagem é esse negócio que está surgindo agora? Eu estou vendo um montão de apresentação nesse sentido. E a gente estava na hora do almoço, ele falou isso. E assim, eu particularmente, como eu já falei, eu acho que não vale muito a pena dois cristãos ficarem gastando muito tempo discutindo doutrinas assim que são divergentes, aspectos, a menos que ambos queiram aprender e crescer, né? Que seja nisso. Eu acredito nisso, né? Sou salvo. Eu acredito nisso, sou salvo também, mas a minha visão a respeito da doutrina é nesse sentido. Então, aí eu falei com ele esse versículo, ele ficou pensativo, não sei se ele tinha tentado, e consequência, acabei falando outros assim naturalmente, né? Falei, isso que eu penso. Ele ficou pensativo, aí ele não falou mais nada. E depois, até uns tempos depois, ele falou: Edenilson, agora eu estou visitando a igreja do Antônio Carlos, eu estou indo lá na igreja presbiteriana. Então, eu acho que ele começou a pesquisar, né, sobre o assunto. Assim, a nossa intenção deve ser isso, tipo, arrebanhei um arminiano. Acho que a intenção não deve ser essa. Mas a palavra de Deus, ela é bem clara nesses aspectos. Ela é bem rica, né, em informações nesse sentido. Então, é muito claro, né, esse provérbio. Pois não? Pode falar, Ricardo. Eu sempre, quando meu argumento, né, inicial assim, com eles é assim, eu digo assim, não, mas quando eles falam sobre essa questão da salvação, de estar ou não predestinado e tal, eu falo assim, não, olha, não se preocupe com isso. Você acredita em Deus, que criou todas as coisas? Sim. Isso. Você acredita que Jesus é Deus, Filho de Deus, Deus Filho, e que o Espírito Santo de Deus também existe na Trindade? Sim, acredito. Então, pronto. Então, você está salvo. E o fato de você acreditar na predestinação ou não se preocupe. Você está predestinado a não acreditar, não tem problema. É isso aí. E vamos estar juntos lá, né? E vamos estar juntos lá. Eu lembro agora, se o Denilson me permite, pois não? Há muitos anos atrás, eu fui zelador da Igreja de Bento Ribeiro. Uhum. Muitos anos. E fizeram um encontro de pastor, muitos anos, negócio de 30 anos atrás, um encontro de pastores
na igreja de Bento Ribeiro. E nesse encontro, o pregador, ou seja, o mensageiro, era o reverendo Miguel Ângelo. Uhum. E ele fez o preâmbulo dele, de terno, muito bem vestido, ele anda muito bem vestido, sempre andou. A primeira expressão dele foi: gente, eu estou aqui e eu estou na presença de um auditório de pastores e presbíteros, dos pastores presbiterianos. Tem algum presbítero? Aí tinha um presbítero lá. Tem diácono? Eu levantei a mão, eu era diácono da igreja. Aí levantei a mão. Diácono só tem um. Mas eu queria declarar para vocês uma coisa. Eu, pastor Miguel Ângelo, português, remido pelo Senhor Jesus Cristo, comecei uma campanha de estudo contra a predestinação. Eu comecei uma campanha de estudo contra a predestinação. Eu tinha que provar, na igreja que eu estava iniciando, que eu estava crescendo, que predestinação não existe. Eu tinha que provar aquilo. E eu quero falar hoje para vocês sobre predestinação, porque predestinação é bíblico. Exato. E eu hoje acredito em predestinação. Isso já tem mais de... Eu me lembro realmente dessa transição que ele teve, né? Que ele falava muito contra e depois ele mudou e falou que a visão dele estava completamente errada. Eu acho até interessante isso. Agora, essa parábola dos trabalhadores da vinha, assim, é uma questão que chega a ser, se você lê na Bíblia, tem coisas que chega a ser até hilário, né? Entre aspas, essa parábola, porque ela foi contada pelo próprio Jesus, né? O Filho de Deus, né? E a mensagem que Jesus nos passa nessa parábola é muito clara a respeito, né? Não só apenas porque a gente pega só o final, né, e usa até como um ditado, né, porque muitos são chamados e poucos escolhidos, mas a gente vê que quando ele discorre a respeito dessa parábola, é bastante interessante que ele chama um grupo para trabalhar bem cedinho, né, o senhor daquela propriedade chama alguns trabalhadores bem cedinho para trabalhar, eles começam a trabalhar, depois ele vê que tem outros à toa ali na praça, ele chama, os caras vão depois, né? E quando ele chama os primeiros, ele fala: vou te dar um denário aqui por esse trabalho, né? Depois ele chama outros que chegaram mais no final do dia e combina a mesma coisa, né? E na hora do pagamento, do pagamento acontece isso que a gente está vendo. Ó, ele fala lá para o administrador chamar primeiro os que chegaram por último. E ele dá um denário para eles. E assim, se você pensar, hoje, poxa, em termos de HH, né, o que se chama nas empresas, homem-hora trabalhado, realmente tu fica pensando, esses últimos trabalharam muito menos, né? Deveriam ganhar menos, né? E foi o que aquele senhor foi questionado. E Jesus, nessa parábola, ele mostra algo assim surpreendente até nesse aspecto do que a gente está falando, que ele fala assim, que o Senhor fala: porventura não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Então, nós vemos que tanto armenianos e não armenianos, né? Qualquer um tem a visão de que tudo pertence ao Senhor, né? Tudo pertence ao Senhor. As criaturas, né? Toda a criação, tudo é dele, né? E foram criados por suas mãos. Então, nessa parábola, a gente enxerga que o seguinte, que o Senhor, né? Que é dono, né? De algo, ele tem toda a supremacia sobre aquilo, né? Ele faz o que bem ele entende, né? E ele, por ser dono, né, nessa parábola aqui, né, esse senhor, por ser dono da propriedade, ele chamou aqueles a quem ele quis e ele pagou da forma como ele quis, né? E é interessante que ele fala o seguinte, quando o proprietário responde e fala para eles: ó, amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai, pois quero dar este último tanto quanto a ti.
né? Então, foi algo que era lícito a ele, porque ele era dono. Então, o próprio Senhor Jesus nos mostra aqui, né, antes de Paulo falar, né, de uma maneira mais contundente, né, até do que a gente fala hoje sobre a soberania, mas mostra aqui a soberania de Deus, né? Jesus, com essa parábola, ele nos ensina que Deus, né, como dono de todas as coisas, criador de todas as coisas, ele faz o que ele bem entende, da maneira como ele bem entende. A gente, como criaturas, não podemos tomar por injusto aquilo que Deus faça, porque ele é dono de tudo, né? Criador de todas as coisas. Então, isso é um ponto que a gente tem que ter em mente quando nós olhamos a doutrina pelo aspecto da reprovação, por ele fazer da forma que ele melhor lhe apraz. Ok, meus irmãos? E vamos avançando. Pois Posso não? fazer só um comentáriozinho aqui, À vontade. Né? Quando a gente lê um texto como esse, né, da parábola, e a gente vê o trabalhador que chegou, né, 5 horas da manhã para começar a trabalhar, arguir de uma forma, a gente percebe a diferença, né, como vão de encontros o que o ser humano entende como justiça e o que Deus entende como justiça, né? É verdade. A justiça de Deus não tem nada a ver com essa justiça que é com a justiça dos homens, né? A pessoa que trabalha mais tem que ganhar mais, claro, É verdade. por ter executado a mesma tarefa, né? Claro, tarefas diferentes vão pagar diferente. Mas, no caso da salvação, não existe tarefa diferente. Exato. Todos serão salvos ou não salvos, né? Então, não importa. E essa justiça de Deus que a gente tem dificuldade de entender, né? Nós, seres humanos. Aí a gente não entende por que existe o mal, a gente não entende por que muitos são chamados, mas só poucos são escolhidos. É verdade. E essa é a natureza da justiça de Deus. A gente não, como seres humanos limitados que somos, a gente não consegue entender plenamente isso. A gente só vai entender quando a gente estiver lá na glória com Ele, né? É verdade. Agora, é interessante, dentro do que você falou, Ricardo, que se a gente for olhar no aspecto da salvação, né, tudo é fruto de um trabalho. O trabalho da salvação não foi nosso. Foi um trabalho cabal, né, feito pelo próprio Filho de Deus, né? O próprio Deus encarnado fez esse trabalho. Então, assim, o nivelamento é esse. Muitas das vezes a gente vê em comunidades cristãs, poxa, eu trabalho tanto tempo, eu faço tanto. Minha mãe sempre falava, na casa de Deus não tem carteira assinada nem tempo de trabalho. Ela sempre falava. E às vezes você vê isso, que muitas pessoas, às vezes, têm a ilusão de comparar-se nesse sentido, né? Às vezes tu vê um irmão que entrou há tão pouco tempo no Evangelho, ele parece que está ligado no 220, assim, ele quer recuperar o tempo perdido, o tempo que ele esteve distante. Então, às vezes, o outro que está mais tempo, poxa, chegou agora, já quer sentar na janela, mas na casa de Deus não tem disso, né? O trabalho realmente da salvação foi executado por Jesus Cristo, né? Isso que a gente tem que ter em mente. Isso, assim, falando francamente, né? Isso às vezes, né? Aquela pessoa que acabou de entrar na igreja já conseguiu já ler a Bíblia toda e está trabalhando, né? E às vezes causa até uma certa inveja, né? Nos membros mais antigos. Cara, essa mulher, poxa, já está querendo sentar na janela, como você falou, né? É quase inveja. Pô, o cara chegou aí no final para trabalhar, no final do dia, 15:45, e vai ganhar a mesma coisa que eu, estou trabalhando desde as 5 da manhã. Isso não é justo, né? Não é justo pela mente do homem, né? É verdade. Ô, Ricardo, um bom exemplo é o próprio ex-Saulo, né? O apóstolo Paulo, né? Ele chega, pô, esse cara só fez bobagem, né? Ele perseguiu a gente, agora já chega, quer dar as ordens, né? Então, ele teve essa mesma recepção.
né, por parte dos irmãos. Né? Exatamente. Se não fosse Barnabé acolher ele, É verdade, é verdade. E a gente ele precisa de mais Barnabés, né? apedrejado pelos É, apóstolos. é verdade, é verdade. Denilson, dá Pois não, licença. Carlos? Pois não. O Paulo estava cuidando do que ele devia fazer, na verdade, né? Ou seja, do conhecimento dele. Mas eu não queria falar isso. Eu mandei uma mensagem para você, mas eu não sei se você lê aí durante... Aparece é porque para mim fica escondido, porque eu estou com a apresentação aberta. Então, é por isso que eu estou na dúvida. Eu queria, no momento oportuno, esse assunto seria importante, contar a conversão do meu pai. Tá. Isso leva um tempinho, talvez, sei lá, 4, 5 minutos. Vamos deixar mais para o final, Carlinhos? Então, é isso. Então, porque aí deixa a gente... correr, encaixa muito nesse assunto, muito nessa predestinação. Mas vai em frente, desculpa. Eu só queria... Aí a gente bota... porque... Não, perfeito. Não está esquecido, eu não sabia não. como fazer. Eu não sabia como se você ia ver ou não. Porque fica escondido aqui para mim, aí eu não tenho como ver. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que, segundo a nossa lição, ela fala o seguinte, que a predestinação ela é dupla, né? O Sproul diz que a predestinação ela tem dois lados ali, né? Duas faces, e que seria o seguinte, né? Que ela inclui tanto a eleição, né? Quanto a reprovação. Isso a gente tem que ter em mente, né? Que ela tem o aspecto daqueles que serão salvos, né? Que são salvos, né? E aquele aspecto daqueles que serão reprovados. Ela inclui tanto a eleição quanto a reprovação. A dupla predestinação é inevitável se levarmos a Bíblia a sério. O que está descrito na Bíblia. A Bíblia fala nisso. Né? O Carlinhos citou o exemplo lá do Miguel Ângelo, né? E fala nesse aspecto. Então, quando você mergulha na Bíblia e vai buscar as informações, né? Sem paixão nenhuma, né? A gente tem que sempre deixar as paixões nossas de lado e mergulharmos nela, né? E vamos ver que, de fato, a Bíblia nos leva a esse conhecimento. O ponto crucial, entretanto, é como entender a predestinação dupla. Como que a gente pode ver isso, né? Esses dois aspectos, né? Então, por se tratar de uma doutrina que ela tem muitas matizes, né? Muitas formas de enxergar, ela exige isso, né? Que a gente olhe todos esses detalhes do que é falado, né? Do que os teólogos falaram e também do que, principalmente, acima de tudo, que o Senhor, né, fala aos nossos corações. A gente tem sempre, mais uma vez eu repito, né, que é interessante que a gente olhe sem paixão, né, para que o Senhor nos mostre através da sua palavra, porque o Espírito Santo nos ilumine através da sua palavra para nós entendermos. Então, ele fala de dois aspectos a respeito dela, duas visões, né, sobre a predestinação, por ele até chamar de dupla. Ele fala que tem um aspecto que ele chama lá de positivo, né? Tem uma visão do que ocorreu, né, de uma certa maneira, e ele vai falar também de um aspecto positivo, negativo, com relação à predestinação, né? E hoje a gente falando da reprovação. Então, falando desse aspecto positivo, né? O que nós temos, né, a aprender, né, sobre a predestinação olhando nessa ótica, né? Nessa ótica. O que nos diz? Esse aspecto diz o seguinte, que Deus seria responsável, né? Deus seria responsável por fazer com que o eleito creia, né? Nessa visão, ele está dizendo que Deus vai lá no coração daquele eleito, né? Daquele que ele escolheu, e vou fazer que ele creia, né? E a gente, né, tem respaldo realmente
na palavra de Deus, como nós vemos que o justo viverá pela fé, e a fé ela é algo que é dado por Deus aos nossos corações, né? Ele que sustenta a nossa fé, né? A graça que Ele nos concede, ela não brota em nós por nossa própria vontade, mas procede de Deus, né? E isso se dá mediante a fé que Ele coloca em nossos corações. Então a gente tem esse respaldo bíblico também, né? Falando que o eleito, né, crê, né, porque Deus colocou isso em seu coração. Porém, nessa visão positiva, né, segundo o Spru nos diz, ele disse do seguinte: ele faz também com que o réprobo não creia. Aquele que não é eleito, aquele que será reprovado, não creia. Nessa visão, ele está dizendo que Deus tanto coloca a fé no coração do crente, como Deus coloca a fé, a incredulidade no coração daquele que é reprovado, né? Essa visão diz isso. Então, por isso que os teólogos chamam de positivo, falando que a ação procede de Deus nos dois sentidos. Vou fazer com que essa pessoa não creia em mim, né? Essa visão, essa visão também, ela é chamada de hipercalvinismo, né? Alguns ele usa esse termo, né? Que acabou sendo denominado as pessoas que veem desse aspecto, né? Que Deus, né, utiliza do seu poder para fazer isso, né? Para agir com a fé no coração daquele que é eleito, que é salvo, e também agir com a falta de fé, com a incredulidade no coração daquele que não vai ser salvo, daquele que é reprovado, né? Então, essa visão foi chamada de hipercalvinismo, né? A pessoa vai nessa linha, né? A ação de Deus para que as pessoas não creiam, né? Isso é uma visão. Então, a gente está partindo do ponto. Os grupos, né? O grupo que a gente está falando aqui, crê na predestinação. Só que eu creio na predestinação olhando aqui, ó, nesse sentido. O outro, eu creio na predestinação olhando para lá. Então, a primeira visão é essa. A segunda visão, né, que nós falamos, que é o positivo-negativo, ela nos fala do seguinte: ela fala que Deus opera com graça e fé salvadora nos eleitos, né? É uma ação de Deus. Até o positivo continua sendo mantido, né? Igual a gente viu na visão lá positivo, né? Que Deus opera com a sua graça e a fé salvadora no coração dos eleitos, né? Você está crendo em Deus, você é salvo pelo Senhor, você crê nisso, né? Você sabe que o Senhor te escolheu desde os tempos eternos, né? Para que você fosse salvo, para que você fosse glorificado, né? Após essa passagem aqui nesse lugar, e que você foi predestinado, esse destino final foi predeterminado por Deus para você. Você crê nisso, Deus colocou isso no coração. E com relação aos reprovados, ao réprobo, ela nos diz o seguinte: nos réprobos não lhes opera o mal, nem lhes impede a fé salvadora. Eles os deixa à própria mercê, né? É isso que essa visão nos dá. Deus, ele porque até em outras lições a gente falou, e às vezes volta e meia se indaga sobre isso, né? Deus opera com o mal, ele promove o mal, ele faz isso deliberadamente, mas aqui, nessa visão, ele nos mostra que aqueles que são reprovados, né? Isso se dá da seguinte forma: vocês estão à tua própria sorte, é por conta de vocês, é por a tua conta e risco, porque vocês já estão reprovados, né? Pois não? Não, pode concluir. Tá. É que eu nunca consigo achar a mãozinha aqui no Zoom. Não, mas é bom falar, porque eu nem sempre estou vendo. Por acaso, agora eu estou vendo. O que acontece? Então, nesse aspecto, o réprobo ele está à própria sorte, né?
nós vemos assim vários relatos na Bíblia, né, que quando o homem está, a sua própria sorte está deixado por si só, ele em si, né, como sendo aquele que carrega em si o pecado original, é pecador, tem a tendência a amar, por natureza, ele está à própria sorte, né? Ele está por sua conta e risco, ele mesmo está caminhando para o seu destino, entende? E só para fechar, Ju, antes de tu falar, nos diz o seguinte: por esse ponto de vista, não há simetria na ação divina. O que seria isso, né? Lá no positivo há uma simetria, né? Segundo alguns teólogos, que Deus age para a fé, age para a incredulidade. Nesse aspecto, não, ele age para a fé. Ele age para a fé naquele que é eleito, né? E aquele que é reprovado, ele está caminhando por si só a passos largos, né, para o inferno, né? Igual a gente fala, né, para a sua perdição eterna. E até voltando lá em Provérbios, né, ele foi criado até para o dia do juízo, para o dia da sua destruição. Pode falar, Ju. Em um dos vídeos daquela playlist, né, que eu compartilhei com vocês, Sproul, ele fala algo muito... Só um minutinho, mas eu tô aqui na IBD, ao vivo. A gente fala... Eu vou tocando o barco, que daqui a pouco tu fala, Ju, sem problema, sem problema. Vamos lá, já terminou aqui, minha mãe que chegou. Então tá. Vamos lá, então. O Sproul, ele fala que há uma diferença quando a gente coloca justiça, né, e a não justiça, né? A não justiça, ele divide de duas formas, né? A não justiça, né? A injustiça e a misericórdia de Deus. Então ele fala assim, exatamente isso que o irmão acabou de falar. Na hora que Deus escolhe, elege e separa, né? Ele não está cometendo uma injustiça, né? Na verdade, todos estavam da mesma forma, né? Ele, na soberania dele, ele teve misericórdia em um grupo. E aí, isso para alguns é muito difícil, mas foi o que o irmão acabou de falar, né? Na hora, a misericórdia é graça. Então, assim, ele teve misericórdia para um grupo, mas isso não fez com que o outro grupo ele colocasse esse outro grupo em condenação. Não, todos estavam condenados. Eu acho que é o vídeo 2 ou o vídeo 3. É muito interessante. Ele faz um embasamento, inclusive bíblico, em relação a isso. Que é exatamente isso que o irmão estava falando. Vale a pena ver aqueles vídeos de fato. São muito legais. Eu tô doido para ver, porque não deu tempo, né? Que são aproximadamente 3 horas, mas vale a pena, pessoal. Vale a pena ver aquele material. Então é isso. E a gente vai ver uma passagem bíblica. Aí eu vou até pedir você, Gil, que leia a próxima passagem bíblica, que fala muito dentro disso, que é lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 1 a 5. Ai, veio um espirro agora. Êxodo 7. 1 a 5. Vamos lá. Saúde. Então, obrigada. Então disse o Senhor a Moisés: vê que te constituí como Deus sobre Faraó, e Arão, teu irmão, será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e... Perdão. Nada. Perdão.
Pode ir. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. É interessante essa passagem ela aparece até quando se fala desse assunto. Nós vemos a ação de Deus, né, nessa libertação do seu povo, né? Como a ação dele foi direcionada, foi descrita por ele, era Deus escrevendo a própria história. E assim, a gente vê o poderio dele sobre essa situação, sobre o seu povo, para conduzir o povo à salvação. Um aspecto interessante que nós vemos que Deus ele pega o povo que está cativo e conduz ele à salvação, né? Foi uma ação dele, ele fez isso deliberadamente, né, por ação dele. Então nós vemos que Deus, a semelhança do que a gente está falando, ele escolheu um povo, né? Então até para a gente pegar assim como uma analogia dentro do que a gente está falando, ele falou, poxa, Deus podia salvar os egípcios também, né? Deus poderia aí já mais à frente, né, ter salvo os egípcios, porque eles pereceram lá, né, principalmente os que perseguiram o povo, né, lá na travessia. Mas ele agiu segundo o beneplácito da sua vontade, né? E uma coisa interessante que ele fala com relação, né, a Moisés é que ele falou que ele constituiu Moisés como Deus sobre Faraó. Então, Moisés teria uma posição de bastante poder, né, sobre Faraó, né, e tendo como boca, né, seu próprio irmão, sendo um profeta dele. Então, é grandioso isso, né? Deus não tornou Moisés Deus, mas ele deu um poder grandioso nessa situação para a libertação do seu povo, né? Se a gente for comparar, da mesma forma que Deus envia o seu Filho, né, para salvar-nos, né, cabalmente, inteiramente, né, fazendo o seu sacrifício, né, por nós, ele designa essa pessoa, né, Moisés, como um Deus também para que salvasse o povo. Olha o paralelo, né, que a gente pode ter. E ele fala uma coisa assim dentro do contexto do último tópico, que é o seguinte: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. É interessante que o coração de Faraó, naquele endurecimento todo, ele poderia não ter existido, se a gente pode analisar. Se Deus não endurecesse o Faraó agisse como se agisse depois da décima praga, né? Ele fala, não, deixa esse povo ir, logo de cara. Mas nós vemos que a ação de Deus ela se deu, né, no coração de Faraó. E como? E como pode se dado essa ação? Deus deixou o Faraó a própria sorte. É como se nós pudéssemos analisar que Deus não trabalhou, não amoleceu, não falou ao coração de Faraó. O Faraó ficou sendo Faraó mesmo, na sua dureza do seu coração, para que Deus ensinasse o seu povo, preparasse o seu povo para a libertação. Então, nós vemos que Deus ele age onde e quando ele bem entende, né? Porque ele tem a sua soberania. Avançando, meus irmãos. Eu levantei a mãozinha aí, mas acho que você não viu. Pode falar, Carlinhos, enquanto eu ajeito aqui. Vai. Isso. Na verdade, a gente precisa observar o contexto de Faraó
ou Ramsés, tanto Ramsés I como o segundo, começou no pai, né? O peso de idolatria e de evocação de outros deuses era de uma enormidade, um negócio assim fora de série. Na história, quando você encontra, quando você vai ler na história geral da época e você pega aquela parte, você percebe a quantia de cultos de deuses e estátuas feitas do próprio Ramsés. Ramsés se colocava como um povo extremamente contra o Deus de Israel. Ou seja, naquele momento, representava exatamente o nosso povo hoje. O nosso povo hoje tem uma quantia de idolatria que ele mesmo não percebe. O nosso povo hoje, eu, você, o mundo hoje, não percebe a quantia de idolatria que existe. Se você parar para pensar... É verdade. Você mesmo, vou dizer eu, não ia dizer você, mas vamos dizer eu. Tenho as minhas idolatrias que a própria Bíblia condena. E a gente tem que estar atento para expurgar isso, né, na nossa vida. E por mais atento que seja, a gente não consegue ficar livre. São idolatrias, coisas imbecis, coisas que Ramsés, Faraó, fazia e criava uma estátua para aquele Deus, para aquela idolatria, e aquela idolatria virava um Deus, e aquele Deus virava uma estátua, e aquela estátua tinha um grupo para cuidar. Então, Deus estava mostrando uma coisa muito nítida para a gente nessa passagem. Eu gosto muito de olhar esse contexto da vida daquele povo naquela hora. Eu acho que a colocação do texto aí foi sensacional. Realmente é uma comparação muito grande. Ele diz muito disso. E a gente, vendo de acordo com a nossa lição, pessoal, ela nos diz o seguinte, ele fala o seguinte: tudo que Deus tem a fazer para endurecer uma pessoa é retirar sua graça dela e deixá-la completamente entregue aos seus próprios impulsos malignos. É precisamente isso que Deus faz com os condenados ao inferno. Abandonam-nos à própria impiedade. É isso aí. Então, está a própria sorte é uma condenação em si. Né? Na minha época de mocidade, a gente trabalhava muito com teatro, aí tinha um irmão que falou que queria fazer uma peça, e engraçado que essa peça nunca saiu, mas o título da peça não me sai da cabeça, eu sempre me lembro disso. Ele queria fazer uma peça, 1 segundo sem Deus. 1 segundo sem Deus. Você já imaginou 1 segundo sem Deus? Já pensou se Deus te deixar entregue à própria sorte durante 1 segundo? Que coisa terrível! Quantas coisas terríveis poderiam acontecer nesse tempo que a gente conhece como muito breve? Então, estar entregue à própria sorte já é a condenação em si, né? Já é a própria condenação por ser a pessoa má, né? E é até interessante se a gente for dentro da palavra eleição, né? Da escolha, que a eleição, a origem dessa palavra, lá no início, era uma palavra usada para aqueles catadores de fruta, né? Era como se catar a fruta, né? A origem da palavra. E eu fico pensando, né? Numa cesta cheia de fruta, alguém vai e escolhe aquelas frutas ali para tirar, para consumir ou para preservar. Aquilo que ficar ali, se ela ficar no tempo entrega a ela mesma, ela vai mofar, estragar. Então, quando o homem que carrega em si, né, o pecado original, carrega em si o próprio mal-estar, a própria sorte, né, é uma condenação terrível. Então, a gente olha dentro desse aspecto. Meus irmãos, eu vou avançar aqui para a gente já está 10:06. Eu não sei se vocês se lembram, a gente foi no Dia dos Pais, a gente lá estudando sobre a queda, a gente estudou na lição número 13, lá a lição 13 falava sobre os demônios, aí a gente trabalhou com
essa linha do tempo aqui, né, indo de infinito a infinito, né, e aqui seria Gênesis 3, quando se houve a queda, né? Aí eu me lembrei desse diagraminha que a gente fez lá e trouxe ele de novo até para complemento desse assunto que a gente está estudando agora por último, da visão positiva e da positiva negativa. E seria o seguinte, né? A gente tem aquele diagrama, né, de novo, né, naquela linha, só que a queda é isso aqui, né, esse buraco aqui. E a gente falando do homem, né, que estava caminhando, né, aqui, né, foi criado, né, estava aqui nesse espaço tranquilo. Mas só que nós sabemos da história, o homem cai, né? O homem cai aqui. E essa queda a gente, né, estudou todas as suas consequências, né, e a gente viu tudo que ela nos trouxe, né, até os dias de hoje. Então, aqui já é o homem após queda. Ele caiu aqui, né, nesse lugar, né, nesse buraco aqui, que foi sua queda, né? Isso aí não é um buraco, né? É o que a gente poderia chamar de lapso, né? Que seria a queda, né, do próprio homem. Então, ele na sua caminhada, ele tem uma caminhada reta, mas ele teve essa queda, né? Esse lapso aí, né? Ele estava antes, né, no paraíso, caiu. E dessa situação, dessa palavra lapso, vem uma ideia, né, assim, doutrinária, né, que seria o lapsarianismo, né, que seria o estudo desse lapso da queda, né? E esse estudo teológico ele tem duas vertentes, né? Todos os teólogos eles são unânimes com relação ao lapso, com relação à queda do homem. Só que em relação à predestinação em si, eles têm visões distintas. Há grupos que têm visões distintas, como aquela que a gente estudou lá, positivo, negativo. Tem os que são os supra-lapsarianos e tem os que são infra-lapsarianos. O que seria isso, né? O que seria essa visão? Se a gente pegar aqui, né, esses daqui do supra estariam aqui, antes da queda. Esses do infra estariam aqui, depois da queda. Né? Por que eu estou falando isso? Porque essas duas visões elas têm aspectos distintos com relação à predestinação. Ambos concordam e creem na predestinação. Porém, com posições lógicas, eu não vou nem falar cronológica, né? Porque a gente está falando de eternidade aqui, eles têm visões diferentes. Para os infralapsarianos, né, eles acreditam que houve a criação, aí o homem caiu, teve a queda, e depois Deus predestinou eles à salvação. Agora, os supralapsarianos aqui, eles acreditam que Deus predestinou o homem desde os tempos eternos, né? Ele criou ele e depois veio a queda, mas eles já estavam predestinados. Então, seriam essas duas grandes visões que separariam, né, como se olha a predestinação em relação à queda do homem, né? Uns veem que Deus, desde os tempos eternos, antes da predestinação, antes da queda do homem, já havia predestinado e tudo correu, e outros acreditam que o homem foi predestinado após a sua queda. Assim, o que implica nisso, né? A visão infralapsariana está dizendo o seguinte, que Deus criou o homem, não tinha plano nenhum de predestinação para o homem. Aí o homem cai, opa, vamos predestinar aqueles que hão de ser salvos. E a visão supralapsariana, ela vê que Deus já predestinou o homem dos tempos eternos, né? E criou ele, a queda, está tudo dentro do seu plano,
da sua vontade eternamente, né? Esse plano é eterno, desde antes do cronômetro do universo começar a rodar, desde os tempos eternos. Então, nós temos essas duas visões. Eu vou passar direto a alguns textos, né? E a gente vai discutindo ao longo dos textos. Um outro texto que a gente tem, que é bastante interessante, né, com relação a isso, está lá em Judas, versículo 4, né? No capítulo único, versículo 4, que diz o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformaram em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, se a gente for falar da lógica, né, que a gente acabou de falar, né, a palavra de Deus, né, como a gente viu aqui em Judas, ela nos diz a época que foram escolhidos esses para a condenação. Foram antecipadamente, né, desde os tempos eternos, pronunciados para esta condenação. Né, e falam quem eles eram. E também a gente vê que a escolha de Deus, né, ela também nos dita, né, em termos de lógica, em termos de tempo, lá na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 6 e o versículo 11. Vou pedir ao Ricardo, se tiver como ler para a gente. Bendito as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amém. É interessante, né, que esse texto também nos posiciona bem claramente em relação, vou usar aqui a palavra tempo, né? Ele fala que, lá no versículo 4, ele nos diz o seguinte: ele nos escolheu antes da fundação do mundo, né, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então, se a gente tem aqui, né, o apóstolo nos falando que essa escolha, né, ela se deu numa época que foi anterior à fundação do mundo, ou seja, anterior à queda, desde os tempos eternos, Deus já havia escolhido. E é até interessante, assim, alguns teólogos levantam, mas Deus não havia escolhido também, a exemplo do que acontece com o homem, né, a sua criação, né, com os anjos que foram caídos, né? Não estava fora do controle de Deus essa queda dos anjos? Certamente que não. Então, é bom nós vermos a soberania de Deus, né? Como a sua vontade é poderosa, é soberana. Assim, é interessante nós termos a visão e buscarmos o que a Bíblia nos diz, né? Buscarmos o que a palavra nos diz. Não queremos, né, igual a gente falou lá um pouco antes, né, sobre o hipercalvinismo, né? Às vezes, os estudiosos ou até leigos têm a ideia de querer fazer uma defesa de Deus para explicar com a lógica, mas existem questões, né, que nós temos a necessidade única e exclusiva do exercício da fé, né?
né? Crer no que a palavra está nos dizendo, né? Crer e não assim cairmos na tentação de querermos dar uma resposta minuciosa, né? Embaralhados para tudo, que se a gente fizer isso, há uma grande e certeira tendência da gente tropeçar nas nossas palavras, né? Por isso que precisamos estar pautados na palavra de Deus. E, amados irmãos, finalmente nós temos Romanos 9, né? Que assim, um tratado em cima do que a gente tem falado, né? Até na semana passada, eu acho que foi o Ricardo que falou, né? Leiam Romanos 8 e Romanos 9. Né? Ele é muito claro, né, com relação a isso que a gente está estudando, sobre a doutrina da predestinação, né, e da rejeição. E assim, eu peguei aqui e coloquei os tópicos, né, por ser o texto bem longo, né, que são 33 versículos. Ele fala, primeiro Paulo fala da incredulidade dos judeus, né? Assim, eu gostaria de destacar, se você tiver com a tua Bíblia aberta, pode acompanhar, lá em Romanos capítulo 9, no versículo 4 ele fala sobre os israelitas. São israelitas pertencentes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas, né? Ele aqui fala dos judeus que foram incrédulos, né? Apesar de terem promessas para ele, de terem sido escolhidos por Deus, fala da sua rejeição, né? A palavra de Deus, né? A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. Nós vemos que Deus é fiel a si mesmo, né? Ele é fiel às suas palavras. E lá no versículo 6, Paulo fala o seguinte: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos eles filhos. Em Isaac será chamada a tua descendência. Aí no versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente da carne. É até interessante pautar isso, que hoje a gente vê muitas igrejas, né, postando a bandeira de Israel, né, associando a nação, né, com esse povo, né, que Paulo fala aqui. Mas ele é muito claro, né, que fala que esse povo aqui que ele está referindo, esse povo de Israel, nem sempre são os descendentes de carne, né? Então ele está falando de um povo separado por Deus para a salvação. E nós vemos que aqui é algo que não apenas para os judeus, mas depois se abre para os gentios também. O outro trecho que fala a rejeição de Israel não é incompatível com a justiça de Deus. Aí o trecho é de 14 a 18. Primeiro ele fala que não é incompatível com a promessa, e agora ele fala que não é incompatível com a justiça, né? Em outro trecho eles falam que isso, por isso viverei... Versículo 10, ele fala sobre a Rebeca e fala assim: o mais velho será servo do mais moço. Amei a Jacó, porém aborrecia Esaú. Que fez Deus fazer isso? Não sabemos, mas foi uma escolha, né? Aí Paulo pergunta novamente lá do versículo 14, agora sim no versículo 14, ele fala: há injustiça da parte de Deus? Aí ele mesmo responde: de modo nenhum. Aí 15, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Então não adianta, eu tenho todo o esforço do mundo aqui, eu estou fazendo a obra, ele já corta isso aqui de cara, mas isso depende da misericórdia de Deus, isso provém da vontade de Deus, né? Ele amou Jacó e aborreceu Esaú, né? Antes deles nascerem os bebês, os fetos, mas Deus já havia escolhido um deles. Então, a gente tem que entender a soberania de Deus descrita, né? E lá no versículo 18 ele fala: logo
tem ele misericórdia de quem quer e também endurece quem lhe apraz, né? Isso é da vontade de Deus. Outro trecho, né, desse capítulo, que está lá no versículo 19 a 29, que fala sobre a soberania de Deus, né? E algumas coisas que é interessante a gente pontuar. Ele diz o seguinte, Paulo: pois quem jamais resistiu à sua vontade, à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu? Aí ele usa a figura do oleiro. O oleiro tem direito sobre a massa, né? Ele molda a massa da forma como ele quer, né? Para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Aí depois ele fala sobre o vaso de ira, né? Eles são preparados para a perdição, os vasos de ira, né? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, né? E é interessante que Deus usou de longanimidade até com esses vasos de ira preparados para a perdição. E Paulo vai mais, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Até aqui uma outra referência de tempo. Ele preparou isso antecipadamente, né? E Paulo, citando Oséias, ele diz assim: chamarei povo meu ao que não era povo, e amada ao que não era amada, né? E no lugar que se lhes disse, vós sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo, né? Essa é uma escolha de Deus. E mais ao final, no versículo 29, ele citando Isaías, ele diz o seguinte: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, ter-nos-íamos tornado como Sodoma e Gomorra, e semelhante a Gomorra. Se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, em suma, né? Resumindo, Paulo está nos dizendo: se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, né? Israel é responsável pela sua rejeição. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Todavia, a que decorre da fé. Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim de como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Aquele que nele crê não será confundido. Então, não basta só seguir a lei. Eu sou israelense de berço, né, da nação de Israel, mas ele fala de um povo escolhido por Deus, né? Ele cita aqui, né, nesse trecho, vários profetas, né? E um deles, além de Oséias, é Isaías. Esse trecho que ele leu, que está em Isaías, capítulo 8, versículo 14, né, que fala, né, da pedra angular que se tornou uma pedra de tropeço, né? Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Mas nós vemos aqui que Deus já havia escolhido desde os tempos eternos um povo para ser seu, né? Um povo escolhido, né, como povo seu. Amém, meus irmãos? Vamos deixar aqui para as considerações finais aqui, nosso sumário. O Ricardo queria falar, a Juliana, o Carlinhos tinha falado alguma coisa. Lembrando que a gente tem 5 minutos, a gente tem que acelerar o que a gente for falar. Quem vai falar? Eu só indiquei o livro no WhatsApp, só isso. No WhatsApp tá. Não, aqui no chat, tá? Posso colocar livro? Lá no grupo. Eleitos de Deus, R.C. Sproul. Esse livro eu não li, tá? É uma indicação a partir de uma resenha crítica. E eu, inclusive, coloco aqui o endereço onde tem o PDF do livro, porque ele não está mais disponível para compra há algum tempo. Ok. Tá? Então, tá ali o PDF, eu tentei comprar, né, pela editora, enfim, por vários lugares, não está mais disponível. Tá. Mas eu acho que está bem dentro do nosso assunto.
Tá Tá bom? ok. Tá ok. Vou Obrigado, fazer a Ju. leitura ao longo da semana. Obrigado, Ju. Carlinho? Sou eu? É. A história que eu queria contar de encaixe em predestinação demais é a história da minha própria vida. Uhum. Eu fui criado, meu pai matou um cara, ele foi criado com um amigo dele, extremamente amigo, criado junto, naquela época usava até roupa igual, e foram trabalhar os dois na Central do Brasil, na Rede Ferroviária Federal Central do Brasil. Esse cara foi ser maquinista e meu pai foi trabalhar como na linha, fazendo linha de trem. Depois, meu pai fez um curso, passou a ser auxiliar de maquinista. Mais tarde, meu pai seria maquinista. E, por jesuicidência, meu pai passou a ser... trabalhou um dia com esse cara, esse amigo dele, e o amigo dele falou: Alvinho, você vai fazer prova na semana que vem? Muito bom, que eu vou te explicar exatamente na prática o que vai acontecer lá na hora do teste. E aí o cara ensinou para ele: você fica aqui na máquina e faz isso, isso e isso. Só que era mais de 30 e poucos vagões de minério, e o maquinista foi para lá, e meu pai, como auxiliar dele, ficou na máquina, e ele, com a bandeirinha, deu uma bandeirada lá, meu pai arrancou com a máquina, e aí o cara não apareceu mais, demorou muito, meu pai apitou a máquina, foi lá, o cara tinha caído, e o vagão passou cortando do ombro, cortou o cara no meio. E meu pai chegou, ele estava vivo ainda, o amigo dele. O cara falou: Alvinho, o que você me fez? Meu pai juntou aquele monte de carne e saiu correndo pela linha, e o cara morreu nos braços dele. A partir de então, meu pai passou a ser um alcoólatra. A família sofria muito, ele batia até na mãe dele. Batia na mãe dele, que sustentava a casa, que era uma senhora de idade, com uma perna ressequida, uma perna com dificuldade. Ele batia até na mãe dele. Na nossa casa não tinha prato, não tinha nada de louça, porque ele fazia tudo isso. Foi assim por 8 anos. 8 anos depois, ela conseguiu internar ele no Doutor Eiras, que era lá em Botafogo. Ainda em Botafogo também tem, né? Internou ele. Eu lembro da cena dos 3 caras correndo atrás dele e conseguindo pegar ele, derrubaram até a bananeira e tal, e botaram numa camisa de força e levaram. Lá ele ficou 2 anos. 2 anos ele ficou, voltou para casa, recebeu todo o atrasado, nós saímos de Paracambi e ele comprou uma casa em Comendador Soares Morro Agudo. Ele era um novo homem. Ele passou a conhecer a igreja, porque antes, nós éramos batizados e crismados na Igreja Católica. Esse homem passou a gostar da igreja, ter o hino preferido, gostava de Feliciano Amaral, tinha a Bíblia dele, que ele lia uma vez ou outra, escrevia nas 4 folhas em branco da Bíblia, separava alguma coisa, obrigava a gente à igreja, que o melhor lugar de pessoas era na igreja. Um belo dia, por passar 8 anos bebendo cachaça, batendo na mãe, sendo preso e tudo isso, ele teve um câncer no esôfago. E eu nessa época, eu já era fuzileiro naval, e lembro da cena que aí é predestinação. Esse homem, eu cheguei, apaisando, vindo do quartel, e eu ia tomar a benção a ele, conversar com ele, porque depois de 18 anos ele passou a ser outro homem, ele era outra pessoa. E ele estava falando de Cristo. Amém. Para minha madrinha de criação, minha madrinha, crismada na igreja católica, e para a mãe dele. Ele deitado, com os 3 travesseiros, com dificuldade, e falando do amor de Deus, da transformação que Deus podia fazer na vida do homem. Amém. Ele falava de uma forma que parecia que ele conhecia a Bíblia há 30 anos. Sim. E eu fiquei parado ali, ouvindo aquilo, e as 2 choravam, igual 2 crianças. A minha avó aceitou a Cristo e continuou fumando o cachimbo dela, mas sei que Deus transformou a vida dela, porque
toda vez que encontrava com ela, e ela viveu muito tempo, ela me perguntava sobre coisa da Bíblia. A minha madrinha saiu dali e entrou na primeira igreja que ela achou a porta aberta, era uma Assembleia de Deus. Lá ela falou com o pastor e o pastor batizou ela. E ela passou. A cada dia, ela tinha de muito dinheiro, porque ele era um dono de um frigorífico que existia ali, a gente chamava Estação do Boi. Ele era dono daquele frigorífico, o marido dela. Ela criava uma igreja, alugava um espaço, passava 2, 3 meses, juntava um grupinho de 10 pessoas com alto-falante, cadeira e tal, criava uma igreja, saía e ia embora. Fazia de novo isso. E ela foi uma das pessoas que mais fez igrejas em Morro Agudo, Auste, Comendador Soares, Queimados, naquela região ali. Então, e logo depois, negócio de menos de um mês depois, ou um pouco mais de um mês, meu pai veio a falecer. Ou seja, ele converteu, Deus deu a ele, converteu a vida dele, que ele já estava predestinado. Ele deu a ele uma pessoa que frutificou 1000 por 1. Então, eu acredito em predestinação quando eu penso na morte do meu pai, quando Amém. eu penso na vida do meu pai. Era isso que eu Amém. queria falar. Desculpa correr Amém. tanto, mas Amém. orar. Glória a Deus. Muito obrigado, Carlinhos, por compartilhar isso com a gente. Muito obrigado. Will, tu quer falar mais alguma coisa? Tudo certo? Nada, meu irmão. Eu só queria elogiar a aula, que foi muito boa. Fiquei acompanhando pelo fone Amém. aqui, pelo Glória a celular, Deus. mas eu não pude participar porque essas crianças aqui Eu sei, demandam eu sei. muito. Olha só a carinha de sapeca dela. Demanda muito, rapaz. O Lino também chorou pra caramba, aí já viu, né? Não, mas beleza, graças Parabéns a Deus. pela aula, muito boa, meu irmão. Amém. A turma é maravilhosa. Eu aprendo bastante. Eu aprendo bastante. A nossa turminha, graças a Deus, tem sido uma benção. Eu não tenho visto a Francis aqui. Eu vou tentar falar com ela. Eu cheguei no final porque eu estava conciliando com a outra turma lá das Tá crianças. bom, Lili. Tá eu estou jóia. tentando conciliar. Tá ótimo, tá ótimo. Oi, Ricardo. Ela estava domingo passado. Ah, é? Que Sim. bom. Então, fico preocupado. Assim, é bom todos nós ficarmos atentos, né, para não perder o pessoal de vista. Vou aproveitar que você tá com o microfone aberto aí, Ricardo. Faz uma oração para a gente terminar. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, a gente quer te agradecer, Senhor, porque podemos abrir a tua palavra, Senhor, Amém, de forma livre, abri-la livremente e estudarmos ela, nos debruçarmos sobre ela. Amém. E hoje nós lemos, Senhor, na tua própria palavra, textos que falam Amém. sobre a tua onipotência, a tua onipresença e a tua onisciência, Senhor. Amém. E nós chamamos de predestinação, né? A gente sabe que tu criaste todas as coisas, tu criaste o tempo, e tu está fora dele, tu não pertence ao tempo. Então, tudo o que acontece já aconteceu e vai acontecer, tudo ao mesmo tempo. Amém. Só que nós não conseguimos entender isso, Senhor. É verdade. Obrigado porque podemos, Senhor, nos debruçar sobre a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, no dia de hoje. Abençoa-nos, Senhor, na semana que está por vir. Senhor, que está se iniciando hoje. E também nos dê um culto, Senhor. Culto que vamos prestar a Ti logo mais. É verdade, Senhor. Nós queremos, Senhor, agora te entregar nas Tuas mãos, Senhor, os nossos enfermos, os nossos conhecidos. Senhor, cuide deles, Senhor, porque Tu és o dono da vida. Nada escapa dos Teus pensamentos, dos Teus planos e das Tuas mãos, Senhor. Então, nós te pedimos aqui, Senhor, humildemente, cuida dos nossos enfermos. Restaura a saúde deles, Senhor, para que, num futuro breve, a gente possa nós possamos nos encontrar, Senhor, novamente, presencialmente nas igrejas, nos Teus tempos, nos tempos em que nós construímos para Te louvar, Senhor. E
queremos te entregar também, Senhor, a vida, Senhor, dos participantes dessa escola, Senhor. Obrigado porque nós temos aprendido muito, Senhor, sobre a tua pessoa, sobre os teus desígnios, Senhor. Obrigado porque tu proporciona a nós, a todos nós, Senhor, esse momento em que podemos compartilhar, Senhor, os nossos pensamentos e as nossas experiências. Tudo isso nós te oramos, te agradecemos em nome do nosso único Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, meus irmãos. Um abraço, um bom domingo, uma boa semana.